Atenção, ouviremos a palavra de Deus. Eu quero falar nesta manhã um assunto muito importante, como tema: como vencer o vício do entretenimento. Para começar, eu quero ler João capítulo 14, versículo 23, a parte A, e 24, a parte A. João 14, 23, a parte A, e João 14, 24, também a parte A. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Eis a questão, eis duas perguntas que você pode responder para você mesmo. Eu amo Jesus? Outra pergunta, eu não amo Jesus? Vivemos agora, mais do que nunca, a era do divertimento, da diversão. Todo mundo, o mundo inteiro, o mundo globalizado, se ocupa loucamente de coisas que excitam para a vida. As diversões, as distrações são muito acessíveis. Há 250 anos atrás, um grande avivalista chamado Jonathan Edwards, na Nova Inglaterra, Estados Unidos, irrompeu um grande avivamento através desse homem, Jonathan Edwards, e ele comentava sobre a soberba dos jovens na sua época, dizendo que eles se reuniam para se divertir e conversar conversas frívolas, más conversações. Isso já naquele tempo. O pecado, ele não é moderno, ele é antigo, é a antiga serpente. Hoje temos em nosso bolso rádio, telefone, internet, todo tipo de entretenimento sobre jogos, do Play Store. E aí vai. Muita diversão descontrolada e ocupa todo o nosso tempo. Se você bobear, fora da rotina da vida, a diversão e a distração têm sido o foco de Satanás para minar a nossa fé. Hoje eu queria falar sobre como vencer esse vício do entretenimento. Não estou dizendo que o entretenimento é pecado. Se torna pecado quando ocupa todo o nosso tempo. Então, como se libertar do vício do entretenimento? Em primeiro lugar, você precisa reconhecer o tempo gasto com distrações. O primeiro passo é reconhecer. A maior parte das pessoas não reconhece. Segundo, orar sobre isso sinceramente. Chegar diante de Deus e orar, mesmo sem vontade, dobrar seu joelho e falar: Senhor, Tu não tens sido a minha distração. Tu não tens sido o meu prazer maior. Como diz o Salmo 16, o salmista, não tem outro bem além de ti. Tu és o meu bem maior. Tu és o meu grande prazer. Salmo 43, versículo 3, disse Davi: irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Assim andarei ao redor do seu altar e lavo minhas mãos na inocência. Unindo o Salmo 43 com o Salmo 26.
Como se libertar do vício do entretenimento? Primeiro, reconhecer que você tem o vício. Segundo, orar sobre isso, querendo a libertação. E na oração, eu lembro de um salmo que podemos orar. Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu enxergue as maravilhas da tua lei. É o terceiro passo, mergulhar na Bíblia. Mesmo sem vontade, mesmo sem inspiração, que o Espírito Santo possa te dar um toque, lembrar levemente. Já leu a Bíblia? Aí você escutou a voz de Deus, abriu a Bíblia. Mas não é aleatoriamente. Você pode pensar em um tema ou pensar em um livro. Ou começar do começo, não importa. Mergulhe. Deixe que a palavra de Deus sature a sua mente e seu coração. O homem natural, ou mesmo crente, que não é controlado pelo Espírito Santo, ele não tem essa vontade. A maioria de nós não temos planejamento, não temos propósito de marcar um tempo definido para isso. Mergulhar na Bíblia. Um quarto item para se libertar do vício do entretenimento é encontrar um grupo de pessoas, amigos, cristãos, que converse coisas sérias. Já disse que no tempo de Jonathan Edwards, quando ele pregava sobre a soberba da juventude, eles disseram que eles se reuniam para conversas frívolas. Evite a má conversação, a conversa vã. Um crente que não vigia nessa área, ele vai perdendo o apetite espiritual. Nós podemos se libertar desse vício do entretenimento. Primeiro, reconhecendo que temos o vício. Orar sinceramente de joelho. Fala, Senhor, eu tenho um vício. Eu não fumo cigarro, nem droga, não me prostituo, mas eu tenho um vício talvez pior do que tudo isso. Muita distração. A minha mente é muito distraída por coisas banais. E eu não sinto prazer de mergulhar na tua palavra. Nós temos que ser franco, sincero com Deus. Busque loucamente, desse certo pregador, a vontade, o prazer em Deus. Porque o entretenimento não tem limite. A nossa sociedade é muito influenciada por entretenimento nas empresas, no dia a dia, nos encontros, nas amizades, nas conversas. Outro item, pense muito, bastante na sua morte. Vamos supor que você morreria depois da manhã. O que estamos fazendo de nossos minutos, de nossas horas, de nosso dia? O que estamos fazendo de manhã, de tarde ou à noite? Como a morte vai nos pegar? Ou no assassinato, ou numa doença, ou atropelado por um acidente. De qualquer forma, ela virá. Pense muito sobre a sua morte. Isso me faz lembrar o cântico de Moisés, em Deuteronômio 32. Você deve saber, aquele último cântico de Moisés, que ele muito alegre cantou os grandes milagres do Senhor. Nesse cântico de Deuteronômio 32, 28, Moisés escreve:
Porque este povo são gente falta de conselho, e neles não há entendimento. Oxalá que eles fossem sábios, e que isto entendesse, e atentassem cada um para o seu fim. A maioria das pessoas vivem como se a morte nunca iria chegar. Estão muito distraídas. A Bíblia diz que no tempo da Arca de Noé, todos estavam distraídos. O dilúvio pegou todos desapercebidos. E nunca houve uma época como a nossa, tão perigosa, com tantas diversões. Nós estamos vivendo na era da diversão. Muitos trabalham com diversão. Muitos trabalham com distrações. É o próprio emprego deles. É interessante isso aí. Lamentações de Jeremias, temos outro versículo, que fala que Jerusalém pecou gravemente contra Deus, viveu de qualquer maneira e nunca se lembrou que teria fim. Temos que pensar que não vamos ficar para sempre aqui. Jerusalém, Lamentações 1 e 8. Jerusalém gravemente pecou, por isso se fez instável. Todos os que honravam a desprezaram, porque viram a sua nudez, e voltou para trás. Nunca se lembrou do seu fim. Versículo 9, Lamentações 1, 9. Nunca se lembrou do seu fim. Temos que lembrar que um dia não existiremos mais na terra e prestaremos conta, isto é, se não estivermos em Cristo. Eu quero que os irmãos entendam essa mensagem, que não é pecado se distrair, relaxar para aliviar a tensão e o estresse, para ter uma boa saúde mental. É muito importante para o crente. Jesus falou em Marcos 6:31, quando o povo ia e vinha naquela multidão cansativa, Jesus disse: parai aqui e repousai um pouco. Então, a necessidade de descanso, não confunda isso com preguiça. Um grande pregador que pregou o evangelho no mundo inteiro, quando ele se consultou na clínica, os médicos disseram: você tem que diminuir um pouco o seu ritmo, por causa da sua idade. Mas o pregador, preocupado em não ficar ocioso, ou, como diz, relaxado, ele se equilibrou, não muito ao céu, nem muito à terra. Se equilibrou. Precisamos ter esse equilíbrio. Na nossa vida espiritual, passam-se dias e dias e dias e semanas e meses e anos. Como me faz lembrar agora uma visita que eu fiz com o pastor. O pastor perguntou na visita para um crente que tinha 40 anos de fé: como é que estamos de estudo bíblico? E o irmão disse: pastor, não vem com essa conversa, porque eu só sei salmos. Eu estou 40 anos na igreja, se eu decorei o Salmo 23 e o 91 foi muito. Então nós vemos que esse homem não mergulhava na Bíblia. Não fazia da Bíblia o seu melhor e mais prazeroso passatempo. Precisamos disso. Precisamos descobrir os tesouros escondidos. O povo de igreja e fora de igreja precisa do alimento rico.
o alimento que vem da profundidade da palavra de Deus. A palavra de Deus é um alimento sólido. Ela contém leis, história, profecias, mandamentos, consolação, repreensão. A Bíblia é fascinante. Por isso o salmista orava: desvenda os meus olhos para enxergar as maravilhas da tua lei. A lei de Deus é maravilhosa. Ontem, por exemplo, no nosso seminário, falávamos sobre a origem da igreja. E falávamos que a igreja é um organismo vivo, que tem vida. A vida é Cristo, é o Espírito Santo. E falávamos também que a Bíblia tem passagens de coisas que não têm vida, fazendo ação de coisas que têm vida. Por exemplo, Salmo 98, os rios batam palmas, as árvores, as montanhas se alegrem. Isso é uma figura de linguagem, uma linguagem figurada, chamada prosopopeia, onde coisas inanimadas, que não têm vida, fazem coisas que têm vida, coisas animadas. A palavra alma vem do grego animus, que quer dizer vida. Então, uma prosopopeia. Por exemplo, Salmo 85, 10. A misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. Olha que bonito. Uma linguagem figurada. A justiça e a paz se beijaram. Onde? Na cruz. Na cruz está a justiça de Deus, na cruz está a paz de Deus, na cruz está a misericórdia, na cruz está a verdade. A Bíblia é um livro cristocêntrico, em cada livro. Em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Samuel, Reis, Crônicas, todos os livros, Cristo está. É um livro vivo, é um livro para o povo, é um livro para todas as idades, é um livro que inspira para a vida, é um livro que faz vencer a frustração. Imagine a frustração olhando para a situação do Brasil. Se você não mergulhar na Bíblia, você vai se alimentar de política. O crente deve estar bem informado sobre a política de nosso país? Deve estar. O crente, o cristão, que é um comunicador, ele não pode estar a par dos acontecimentos. Ele vê televisão, lê jornais, interage, conversa sobre a economia, sobre a política econômica, enfim. Ele não pode se alimentar disso. Eu conheci um irmão que ficava só vendo notícias tristes e se alimentando daquilo, ficou amargurado. E começava na feira pregando mal contra o governo. Em vez de pregar a Bíblia, que é a boa nova, ficava falando mal do governo na feira. Por quê? Porque se alimentava de más notícias. E Evangelho é uma boa notícia. A Bíblia é uma boa notícia. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Então, medite sobre a Bíblia, tudo que você puder, e enriqueça o povo. Eu já falei aqui e falei na igreja que Deus me deu uma estratégia de evangelizar pelo celular, conversando com alguém na linha, conversando sobre assuntos espirituais para chamar a atenção de quem está do meu lado. E hoje eu falava no VLT,
Para que templo de Salomão? Se a gente tem até dúvida de sua salvação. Para que isso? Por que não fazer uma coisa mais simples? Então a conversa girou em torno do templo de Salomão. Eu pude detalhar na conversa onde está na Bíblia o templo de Salomão, em Crônicas, em Reis, que são livros históricos. Você vai evangelizando as pessoas. Você vai informando. A Bíblia é um livro que as pessoas não têm noção. A Bíblia, tem muitos salmos que diz assim, tenho mais prazer na tua lei do que inúmeras riquezas e ouro e prata. É o Salmo 119, anote aí, 72. Tenho mais prazer na tua lei do que inúmeras riquezas de ouro e prata. Agora, no Salmo 119, 14, folgo com a tua palavra mais do que com todas as riquezas. Mergulhe na Bíblia. É um meio de se libertar do vício do entretenimento. Encontre amigos que amem a Bíblia. Reconheça que você tem esse vício. Peça a Deus libertação e pense na sua morte. Ela vai chegar. Me lembro do Salmo 88, versículo 3, onde o salmista diz: minha alma está cheia de angústias e eu me aproximo da sepultura. É tempo de buscar Deus. É tempo de abrir o coração e falar toda a verdade para Deus. Senhor, eu não te amo como deveria amar. Seja como Pedro. Senhor, tu sabes de tudo. Pedro, tu me ama? Uma vez. Pedro, sim, te amo. Segunda vez, Pedro, tu me ama mesmo? Sim. Terceira vez, Pedro, tu me ama? Senhor, tu sabe tudo. Tu sabe que o entretenimento está no lugar da tua palavra. Tu sabe que a minha mente é muito distraída com coisas frívolas, com conversas vãs. Tu sabes, Senhor, que eu sou frio de coração. Tu sabe que eu não quero pregar o evangelho. Tu sabe de tudo. Eu tenho que citar como Pedro. Quando Jesus perguntou para Pedro, Pedro, tu me ama? Perguntou 3 vezes. E Pedro se aborreceu e falou, Jesus, tu sabe de tudo. Tu que sonda meu coração, tu sabe o que eu preciso, acrescenta, aumenta-nos a fé, faz o que o Senhor quiser, mas eu estou aqui. Agora, irmão, o crente, ele precisa não permanecer anêmico na fé. Anemia é uma fraqueza, né? Anemia no sangue, precisa tomar sulfato ferroso, vitaminas, certos alimentos que combatem a anemia, como a beterraba, o fígado, outros nutrientes que combatem a anemia física. E a anemia espiritual? Que a pessoa não tem fome da palavra, que a pessoa não tem desejo. Eu me lembro de um salmo agora. Vamos pedir para Deus um quebrantamento, como diz aqui o Salmo 119, 20. A minha alma está quebrantada de desejar os teus mandamentos em todo tempo. Vamos pedir para Deus um quebrantamento de coração, né? Porque um dos fatores que faz com que o coração se endureça é a falta da palavra. Quando a pessoa deixa de vir à igreja, deixa de ouvir mensagem, deixa de ler a Bíblia cada dia um pouquinho, o coração dele vai ficando insensível. Podemos ver isso em Pedro. Aliás, Hebreus, no capítulo 3 de Hebreus, versículo 12 e 13. Preste bem atenção que diz o texto.
Hebreus 3,12. Irmãos, nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se afastar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros, ou seja, encorajai uns aos outros, ensinai uns aos outros, todos os dias, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano das distrações. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano das diversões. Muita diversão, muita distração, muita coisa que toma o tempo da leitura da Bíblia, muita coisa. Eu gosto de filme evangélico. Eu vejo de vez em quando um filme bom, que tem um enredo, porque isso edifica. Tínhamos no Guarujá um seminário toda segunda-feira, e no último segunda do mês a gente viu um filme bíblico ou evangélico. Filme bíblico quando se trata de personagens bíblicos, como Abraão, Davi, José do Egito. Mas víamos mais filmes evangélicos. E depois tirávamos a conclusão. O que você entendeu do filme? O que serve para a vida diária? Existem excelentes filmes evangélicos que inspira a ler a Bíblia também. Existem recursos que Deus nos dá que abre apetite de ler a Bíblia. É um fortificante que abre apetite. Escutar uma mensagem. Quando você escuta uma mensagem bíblica, o Espírito Santo pode aumentar seu interesse pela Bíblia. Agora, se ninguém fala nada de mensagem cristã, de mensagem bíblica, como é que você vai ter fome da palavra? Se você raramente escuta uma mensagem. Uma das formas de interpretar a Bíblia é escutar o Evangelho. Uma pessoa que não vai à igreja, ela não tem entendimento bíblico. Por quê? Porque falta ouvir. E a fé vem por dar ouvido à palavra de Deus. Alcançando esta fé salvadora, você é iluminado. O crente que tem a fé salvadora tem uma mente iluminada. Porque o estudo bíblico requer também o raciocínio bíblico. Não é pelo raciocínio humano que você entende a Bíblia. O homem natural não pode entender as coisas de Deus. Mas, aceitando a Cristo, você tem um raciocínio espiritual, que a Bíblia chama de inteligência espiritual. Colossenses 1,9, Paulo diz isso. Paulo, escrevendo a carta aos Colossenses, ele estava preso em Roma, mas ele queria que os cristãos agradassem a Deus. Em Colossenses 1,9, Paulo diz assim: por esta razão nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que sejais cheio do conhecimento da sua vontade e cheio de sabedoria e inteligência espiritual. Grave esse texto, Colossenses 1,9. Paulo orava pelos colossenses para que tivessem inteligência espiritual. É como o dom da palavra da sabedoria, o dom de resolver problemas eclesiásticos, o dom de aconselhamento, inteligência espiritual. Não é uma inteligência, não vem do intelecto humano, não iluminado, vem da iluminação do Espírito Santo. O crente tem. Lá em Lucas 24, 45, diz que Jesus abriu o entendimento dos discípulos
para compreender as Escrituras. Vamos lá, no capítulo da ressurreição, o último capítulo de Lucas, 24, 45. Está escrito assim. Vamos ler o 44 também. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, e que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, estava escrito nos Salmos e nos profetas. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Jesus está nos Salmos 22:1. Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 16:10. Não permitirá que teu santo veja corrupção. Está falando da ressurreição. Jesus está nos profetas. Oséias 11:1. Do Egito chamei o meu filho. Isaías 53. Verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías 53. Jesus está nos profetas. Jesus também está na lei de Moisés. Moisés disse: Deus levantará um profeta no meio de vós, a ele ouvireis, e todo aquele que não ouviu tal profeta será cortado. Moisés profetizou a respeito do Messias. Então Jesus está na lei, nos Salmos e nos profetas. E quando ele disse isso, abriu o entendimento dos discípulos para compreender as Escrituras. E disse: assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse ao terceiro dia, ressuscitasse, e em seu nome se pregasse o arrependimento para perdão dos pecados, começando por Jerusalém. Então, a Bíblia é um livro cristocêntrico. Mergulhe na Bíblia. Você vai se libertar do vício do entretenimento exagerado. Pessoas que passam o tempo todo se divertindo. O que fazemos de nosso tempo? Me lembro de um versículo em Isaías. O que façais de vosso passatempo? O que fazer das horas de lazer? O que fazer quando não tem nada para fazer? Mergulhe na palavra de Deus. Existem pessoas muito ocupadas que arrumam tempo de ler a Bíblia. Existem aposentados que não arrumam tempo de ler a Bíblia. O problema não é falta de tempo. O problema é que não temos a disposição espiritual para isso. E quem dá é o Espírito Santo. O Espírito Santo que inspirou a Bíblia, o Espírito Santo que está no nosso coração. Precisamos da Bíblia. A Bíblia é um livro que fala do Espírito Santo. E o Espírito Santo inspirou a Bíblia. É um livro inspirado. É uma palavra revelada, inspirada pelo Espírito Santo. Lutero disse: a Bíblia são palavras do Espírito Santo. Isso me faz lembrar o que disse Paulo em 1 Coríntios 2:13. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13. Apóstolo Paulo diz assim: falamos não com palavras de sabedoria humana, mas falamos com palavras que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais.
O Espírito Santo ensina como falar o Evangelho, como entrar, como sair. É importante pensar assim: o Espírito Santo é o nosso guia, ele nos dirige, é o espírito de missões, é o espírito de evangelismo, é o espírito comunicador da cruz, é o Espírito Santo. Agora, o crente precisa se aprimorar. Jesus não ensinou os discípulos a pregar, ensinou a orar. Aquele que prega precisa entender que ele precisa cultivar vida devocional, pesquisa e leitura. Tem momentos na nossa vida que temos tempo para isso, tem momentos que o tempo é escasso. Compete a cada um de nós administrar o tempo. Eu já li relatos de obreiros de tempo integral que mal lê a Bíblia. E já vi relatos de trabalhadores que arrumam tempo para ler a Bíblia. Como é que está o nosso devocional? Então, podemos se libertar do vício do entretenimento. Entretenimento não é pecado, é pecado o vício, né? A pessoa está toda hora tentando se divertir, se distrair com coisas que nada edificam. Devemos sempre fazer essa pergunta para nós mesmos: isso fortalece minha fé ou enfraquece? Isso me anima ou me desanima? Posso fazer isso em nome de Jesus? Né? Posso fazer aquilo em nome de Jesus? Não posso fazer isso? Ou posso fazer aquilo? Porque a nossa velha natureza, ela sempre tem a sua voz. Salmo 36. A voz da transgressão está sempre no coração do ímpio. Vamos ler? Salmo 36, 1. Cuidado com a primeira voz, hein? Salmo 36, 1. A prevaricação do ímpio diz no íntimo do seu coração: não há temor de Deus perante seus olhos. A prevaricação do ímpio diz no íntimo do seu coração: faça isso, ele faz. Faça aquilo, ele faz. Não lê a Bíblia, ele não lê. Não ore, ele não ora. Não vai à igreja, ele não vai. É a velha natureza. A velha natureza: faça isso, pecaminoso, ele faz. Faça aquilo, ele faz. Como se libertar desse vício? Primeiro, reconhecer que você tem um vício do entretenimento, orar para se libertar e mergulhar na Bíblia. Encontrar pessoas que amem a Deus e pensar na sua morte. O que estamos fazendo para o dia do juízo? As más conversações corrompem os bons costumes. Quando isso está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, é que na igreja de Corinto surgiu uma conversa que não havia ressurreição, porque os gregos não acreditam em ressurreição. E até na igreja de Corinto, que é na Grécia, tinha essa conversa. E Paulo escreve: cuidado, as más conversações corrompem os bons costumes. Logo, não havendo ressurreição, vamos comer e beber, fazer muitas orgias, porque não tem a ninguém a prestar conta. Olha aí, as más conversações dos gregos. Não existe ressurreição. Morreu, acabou tudo, não temos alma. Então, se fosse assim, para que Jesus veio no mundo? Se existisse reencarnação, como diz os espíritas, para que Jesus veio ao mundo? Como diz o hinduísmo,
o karma. Para que Jesus veio? Jesus pregou a existência de 2 lugares na eternidade: o céu e o inferno. Não existe evangelho segundo o Espiritismo. Não existe evangelho segundo fulano de tal, fulano de tal. É evangelho segundo Jesus. Paulo escreve aos Gálatas 1:8. Se alguém pregar outro evangelho, seja maldito, seja anátema. Não podemos ir além do que está escrito. 1 Coríntios 4:6. Anote. Não podemos ir além do que está escrito. Romanos 15:4. Tudo que foi escrito no Antigo Testamento para o nosso ensino foi escrito. Temos que tomar cuidado com aqueles que só crê no Novo Testamento. Temos que amar, perdoar. Velho Testamento já era. Tome cuidado. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Existe um movimento no Brasil que só crê no Novo Testamento. Só na graça. É só a graça. Mais nada. Mas você sabia que a graça é mais severa do que a lei? Abre lá em Hebreus. A graça é mais severa do que a lei. Hebreus capítulo 10, versículo 26 e 29. A graça vale tudo, a graça perdoa. Temos na época de Jesus. O tempo da lei era olho por olho, dente por dente. Apedreja os adúlteros. Não é não. Hebreus 10, 26. Se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. 29. Hebreus 10, 29. De quanto maior castigo cuidai vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? Quanto mais castigo é no Novo Testamento, porque Jesus já veio. Agora o castigo é mais pesado. Ele disse, se eu não tivesse vindo, vocês não tinham pecado. Mas quando eu vim, e vocês não me querem, o pecado permanece. Quer ver? É João 15, 22, no Evangelho. João 15, 22. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Cristo já veio. É pior agora do que no tempo de Moisés. Agora é duro entristecer o Espírito Santo com maus pensamentos. Agora é duro viver de qualquer jeito. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Então a graça é mais dura do que a lei. Sabia disso? Isso te causa tristeza ou alegria? Se alegre do Senhor. Porque eu vi uma mensagem no Face, desculpe falar, mas a mensagem dizia assim: nenhum prazer pecaminoso preenche o coração, somente aquele que te criou preenche o seu coração. E aquele que nos criou é o Deus do prazer. É o Deus que nos dá saúde, prazer, nos dá alegria. A alegria de Deus ultrapassa todos os prazeres efêmeros da vida. Na eternidade,
tudo será completo para a felicidade. O que é felicidade? É estar no centro da vontade de Deus. Felicidade não é ser santarrão. Felicidade não é ser beato. Felicidade não é ser religioso. Felicidade é querer a vontade de Deus. Tem muita gente que pergunta, principalmente jovem, qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Devo casar com morena, com loira? Deixa de bobagem, irmão. Abra a Bíblia, a vontade de Deus é a vossa santificação. Só. Ande em santificação, com alegria. Sem alegria você não consegue. O carro não anda sem gasolina. A santidade não anda sem alegria. Não tem jeito. Crente triste não se santifica. A alegria é a gasolina para a santidade da vida. Se alegre no Senhor, mas se alegre muito nele, muita alegria. É muita alegria, é muita água. Dá para se afogar no mar da graça. Não é pouca água, não. Pouca água, seu coração vai ficar seco, que nem diz o salmista. Meu coração está ferido e seco, esqueço até de comer meu pão. Eu sou como pelicano no deserto. Salmo 102, de 4 a 6. Tenha muita alegria no Senhor e você vai vencer o vício do entretenimento. Amém? Que Deus nos abençoe.